Então a gente vai falar sobre anamnese excepcional, como estruturar o seu atendimento, como ter um atendimento de qualidade, né? Quais perguntas fazer para o seu paciente, como extrair as informações, ou seja, muita coisa boa para a gente conversar hoje. Só um minutinho. Bom, para quem não sabe aí, enquanto eu coloco aqui o tema da live fixado, para quem não sabe, a gente colocou aí o nosso Telegram no ar. Então, para quem tem interesse em participar, pronto, consegui fixar o comentário com o tema da live de hoje. Para quem quiser então participar do nosso Telegram, nosso grupo do Telegram, o legal é que o Telegram ele permite que a gente arquive lá todos os conteúdos, e você que está entrando agora, você não vai pegar o conteúdo a partir de agora, né? Você vai pegar todo o conteúdo que for publicado lá. Então, independente do momento que você entrar, você vai ter acesso a tudo. E o legal também do Telegram é que a gente vai poder colocar as lives, né? Então não vai ficar só 24 horas, como a gente falou, né? Do Instagram só deixa 24 horas no ar, então isso é muito pouco, nem todo mundo consegue assistir. Então a gente vai tentar fazer o Telegram funcionar. Oi Marcela, tudo bem? Boa noite. Duda, minha irmã, muita gente boa aí entrando. Então a gente vai tentar colocar lá no Telegram todos esses conteúdos que a gente vai conversar aqui nas lives, que como vocês viram, né, eu postei falando o cronograma dessas lives, né? Então a gente vai passar durante essas semanas aí falando algumas aulas semanais ao vivo, justamente com os temas mais importantes, digamos assim, os temas mais relevantes que eu considero que é primordial para um profissional de saúde, médico e nutricionista que quer trabalhar com a medicina preventiva, né, medicina integrativa, tem que ter isso bem estruturado no seu atendimento. Então, isso foi a partir de muitos comentários que eu recebi, tanto dos meus alunos do curso, quanto de pacientes, pessoas que vão no meu consultório, profissionais de saúde, que sempre falam, não deixam de ser pacientes, né, mas sempre falam sobre essa dificuldade de iniciar na medicina preventiva porque não sabe de onde começar. Então, a gente vai estruturar essas lives justamente para ficar, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? Então vai ficar aí bem estruturado para vocês entenderem passo a passo como estruturar o seu atendimento para que torne um atendimento de qualidade de fato. Então o que a gente vê hoje são inúmeros cursos de final de semana, cursos muito rápidos que ensinam a gente a atender de certa forma, mas você não consegue colocar na sua prática. Então a ideia é a gente discutir temas relevantes. A gente vai começar falando da anamnese, né? Como estruturar o seu atendimento de forma que você tenha qualidade na hora de extrair as informações. Então, uma coisa que eu queria saber aí é se tem, primeiramente, né, se alguém que estiver participando da live de hoje for aluno do curso, ex-aluno ou aluno da turma atual, comentar aí se tem usado os questionários. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre os questionários, tá? Então a gente também discute muito sobre como aplicar alguns arquivos, né, digamos assim, para você estruturar a pré-consulta e pós-consulta. Então, dessa forma, vai ficar muito mais fácil para você entender a dinâmica do seu atendimento. Então, quem já estiver aplicando nossos questionários aí pré e pós-consulta, por favor, compartilhe a sua opinião. Isso é bem importante para a gente. Então, eu separei, como eu disse para vocês, né, esses temas principais. Se eu estiver olhando para outros cantos aí, vocês não se incomodam não, porque eu estou gravando em outras câmeras também, tá bom? Justamente para deixar esse conteúdo disponibilizado lá no Telegram, que está o link no meu perfil. Então, pessoal, falando então como que nós vamos começar o nosso atendimento, né? Como é que a gente vai estruturar o atendimento, tanto médico quanto nutricionista, para de fato conseguir extrair essas informações. Então, a primeira coisa a gente tem que entender como é que é a dinâmica do nosso atendimento, né? Eu sempre digo isso. Você atende o paciente já com exames, você solicita exames na primeira consulta, você cobra para avaliar exames. Como é que funciona a sua logística nutricional, a sua logística de consulta, você é nutricionista ou médico? Então a gente tem que entender como é que funciona isso para justamente conseguir estruturar esse atendimento. Então, quando o paciente ele chega para você com um exame, eu costumo dizer que você corre um risco de ter que interpretar algum exame que não foi você que solicitou. Então, se você acha que vale a pena já agilizar o processo e já solicitar os exames, até tudo bem, porque é uma bateria de exames que você solicita, mas lembre-se, você não pode simplesmente olhar o paciente como um exame, sendo que você pode extrair muita informação prévia ao exame. Então, eu costumo dizer que o exame ele é complementar. Justamente por quê? Porque a gente vai estruturar um atendimento, principalmente na nossa anamnese inicial, né, na primeira consulta, para que de fato, quando a gente se depare com as alterações nos exames, a gente consiga até mesmo entender por que aquilo está acontecendo, né? A gente vai falar também aqui nessas lives semanais sobre exames laboratoriais.
E exame laboratorial é uma coisa que a gente, quando pega na mão e vê, a gente já de cara pode já entender como é que é a dinâmica desse paciente. Mas nada melhor do que estabelecer uma relação, né? Uma relação boa, uma relação de empatia com o seu paciente. Mostrar para ele que você sabe muito, que você pode de fato mudar a vida dele com o que você sabe, mas é aquilo que eu digo, cuidado também com o excesso de informação. Então a primeira consulta, vamos lá, voltando para o foco. Primeira consulta, se o seu paciente chegar com exames já em mãos, você vai ter que fazer uma consulta muito rápida, uma entrevista muito rápida, e isso pode prejudicar a interpretação de exame. Então você não sabe os hábitos desse paciente direito, você não sabe como é que funciona, quais são os históricos patológicos pregressos. Tudo bem, você vai perguntar isso na primeira consulta, mas se você deixar para fazer tudo isso na primeira consulta, você corre um grande risco desse seu paciente ele não querer continuar, digamos assim, ouvindo, porque é muita informação de fato. A gente precisa entender primeiro qual é a necessidade de você conseguir estabelecer uma relação com o seu paciente desde o primeiro momento. A necessidade é total, então você precisa de empatia, porque uma das grandes dores dos meus colegas é em relação ao retorno, né? Então, o retorno às vezes também fica limitado, porque o paciente ele não sente muita segurança, ou achou que você falou demais, ou você falou de menos, enfim, não sei. Todo mundo tem um motivo para não voltar numa consulta, mas a grande questão aqui é, se você conseguir estruturar o seu atendimento desde o primeiro momento, conseguir mostrar para o paciente a importância dele entender a dinâmica do seu atendimento, isso muda tudo. Então, a primeira consulta para você extrair informação, tendo em vista que aí a gente já entendeu qual é exatamente o tipo de atendimento que você estrutura na primeira consulta. É com exames, cuidado, porque se o paciente chegar com exames que realizou recentemente, você pode correr um grande risco, dois riscos, digamos assim. O primeiro risco é você estar avaliando um exame antigo, né? Então você vai extrair informação ultrapassada. E a segunda é que pode conter ali naquele pedido de exames de que ela já veio, né, esse paciente já veio com outro profissional solicitou, tem exame ali que você não sabe o que é. E você não é obrigado a saber tudo, mas você é obrigado a saber tudo que você sabe, você tem que saber bem. Então a gente vai tentar estruturar essas aulas para que você de fato consiga entender que a estruturação desse atendimento segue uma lógica para que o paciente entenda até o ponto de você chegar e oferecer um tratamento específico, que também vai ser um dos nossos temas aqui, eu acredito, até mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa primeira consulta que você, de fato, conseguiu extrair todas as informações, ela começa, obviamente, com uma coisa básica, que é o objetivo. Então, por que você veio aqui? Esse é a grande frase, né? Então, eu digo frase porque eu peço para o paciente descrever em uma frase o que ele realmente veio como objetivo principal. Porque é nesse objetivo que a gente tem que focar. Então a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tanto o médico quanto o nutricionista quer fazer tudo, quer falar de treino, quer falar de sono, quer falar de tudo. E não está errado, assim, se você sabe o que você está falando, não tem problema, como a gente já falou aqui, né? Você tem que saber o que você sabe, tem que saber bem. Então, assim, o grande detalhe é que a gente pode dividir mais isso. E aí, quando a gente entende o objetivo, a gente divide, de fato, o que é primordial, o que é principal para esse paciente. Então, o principal para você é o quê? Emagrecer. O principal para você é melhorar o intestino. O principal para você é controlar a diabetes, enfim. Cada um vai trazer um objetivo e a partir daí você vai estruturar o seu atendimento. Então, claro, definido o objetivo, a gente vai para a história da doença atual, né, que a gente chama de HDA. Então é nessa hora que você tem que de fato deixar o paciente falar. E aí sim você não pode interromper ou interromper de forma bem precisa. Na hora que você perguntar o objetivo, o paciente vai começar a falar, não, em 2012 eu tive isso, eu tive aquilo. Não é aí, não é por aí. O objetivo é você tentar definir em basicamente uma frase. Quando você define isso, consegue estruturar mais essa história. Então, por ordem cronológica, você vai tentar estruturar os fatos. Tendo em mente que você vai ter que saber sobre quais são os gatilhos, né? O que gerou essa doença atual. Né? Então, é importante saber a história pregressa desse paciente, mas a importância de você entender a história da doença atual. E dessa forma, você estrutura todo o seu atendimento após isso. Por quê? De acordo com o que o paciente já fala, você vai partir para os 3 hábitos principais. Então, o paciente contou a história dele, o que está aborrecendo ele, digamos assim, nesse período mais recente possível, e aí você vai partir para os hábitos principais. Então, como que dorme, como que come e se faz atividade física. Então, esses 3 pontos principais já começam a de fato, ditar qual é o padrão desse paciente, né? Então, se o paciente que está ali diante de você, ele contou uma história, te falou qual é o objetivo dele, te contou uma história, e agora você pergunta sobre os hábitos dele, tendo em vista que a dieta, você não precisa pedir para ele falar o cardápio para você. O ideal é que você estruture, de fato, assim, as perguntas bem pontuais, como eu faço. O trabalho do nutricionista vai ser perguntar mais sobre alimentação. Então, o que a gente faz é perguntar se come industrializado, se com frequência tem alimentos industrializados e, além deles, carboidratos simples, né, refinados, farinha, açúcar, de uma forma geral.
perguntar se o paciente utiliza com muita frequência leite e derivados, dependendo de cada queixa principal, né? Você vai poder entender se isso é um problema ou não. Então, não estou aqui para falar mal ou bem de leite, não é o ponto aqui, só para vocês entenderem que, dependendo de como esse paciente se comporta alimentarmente, digamos, né, nutricionalmente, a gente já tem uma ideia clara de que esse paciente realmente pode vir a apresentar, por exemplo, alteração em exames. Então, o paciente com muito carboidrato, a gente sabe que tem alteração em triglicerídeo, enfim. Então, é só para a gente estar sempre fazendo esse link. O que perguntar com o que de fato eu posso encontrar. Dessa forma, fica muito mais claro para você. Eu queria, antes de continuar falando dos hábitos, né, que a gente está falando de hábito, eu queria muito falar com vocês uma coisa que a gente começou a falar no início da live, falando sobre os questionários. Eu perguntei quem aí já utilizava os questionários no dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acabei, acho que, pulando essa parte, né? Bom, eu sempre gosto de mandar, isso eu mandava muito mais no início, hoje em dia eu não faço tanto isso porque já ficou prático para mim, ficou no meu dia a dia, né? Mas para quem está começando, às vezes é muito importante você estruturar um questionário de rastreamento metabólico, digamos assim. Você pode usar da forma que você achar melhor. Tem nutricionista que faz isso, esse rastreamento, digamos, esse recordatório alimentar, para facilitar, para já entender qual é o padrão desse paciente. Isso já agiliza, não precisa ficar perguntando tudo na consulta. Você já consegue ali antes da consulta, manda por e-mail, ou quando o paciente chega na clínica, na recepção, ele preenche ali esse questionário, enfim. Você vai achar a melhor forma de aplicar isso. Mas a ideia é que esse questionário, que no nosso curso a gente disponibiliza para os nossos alunos, a gente mostra como você fazer as perguntas corretas antes da consulta, para já ter uma ideia boa do que vai por vir, né, do que está vindo aí. E óbvio, você tem um banco de dados, um banco de informação precisa, porque nem sempre você vai lembrar de perguntar tudo. E uma hora que você não lembrar de um dado, você vai poder voltar lá naquele questionário, digamos assim, e vai poder, de fato, entender o que estava acontecendo e relembrar um dado importante, né? Então, será que esse paciente vai no banheiro? Pô, esqueci de perguntar se as fezes estão com aspecto tal. Opa, deixa eu ver lá. Lá vai estar isso. Então, as perguntas você pode estudar da forma que você quiser. Você pode colocar o que você achar melhor ali para facilitar o seu atendimento. Então, dessa forma, a gente já tem também uma ideia boa de várias queixas, de vários sintomas desse paciente. E aí, continuando então, o paciente chegou até a seu consultório com esse questionário já respondido, vai responder ele no momento, e isso vai facilitar muito, de fato, principalmente para quem está iniciando, para quem ainda se sente um pouco inseguro. Então, esse paciente, ao responder tudo aquilo ali, já te dá aquela segurança de que as informações já estão extraídas. Então, isso também é muito bom. E aí, com isso já respondido, você pode optar por receber antes ou receber no momento da consulta. Tá? Então, é um a mais que você também pode oferecer, digamos, para esse paciente já se sentir também especial. Pô, antes de eu ir lá no consultório, eu já recebi alguma coisa, você já interage com o paciente, né? Então, essa ideia do questionário é fantástica, né? Qual o tamanho do questionário? Eu estou me perguntando aí algumas coisas. O tamanho do questionário depende, como eu disse, é uma coisa que você pode estruturar o seu. O nosso tem... Agora não sei dizer de cabeça quantas perguntas tem. Mas esse questionário pode ser feito... isso você até encontra em algumas clínicas que você vai, é até um padrão quase que ter esse questionário, né? Mas isso é uma forma, como eu disse, muito mais para você estabelecer a forma que você atende. Então, se você atende de uma forma, se você é personal trainer, enfim, não sei, você vai estruturar o seu questionário da forma que vai facilitar o seu atendimento. Então, você pode colocar a quantidade de perguntas que você quiser, mas também não vai encher o paciente como se fosse uma provinha antes dele entrar na consulta, porque isso também, ninguém quer isso, né? As pessoas querem passar as informações e não querem perder tempo. Então, você também não quer perder tempo como profissional. Então, evite questionários muito grandes, mas tenha ideia de que você vai ter que solicitar perguntar aquilo que realmente você precisa, aquilo que realmente é relevante para o seu atendimento, fazer um atendimento de qualidade. Então, questionário feito, respondido, esse paciente chegou, entrou na sua consulta, você perguntou qual é o objetivo, você estabeleceu a história da doença atual, né? Você viu o que esse paciente está passando nesse momento, e aí você vai partir para os hábitos, como a gente falou. Então, a gente já falou de dieta, né? De alimentação. Esse paciente já passou para você algumas informações super relevantes da alimentação dele. Agora, vale a pena você sempre perguntar sobre o sono. Então, dessa forma, você começa a ser mais integrativo possível. Então, você quer saber da dieta dele. Tudo bem, você como médico ou nutricionista, cada um no seu quadrado, como eu sempre digo, mas lembre-se que é importante você entender. O paciente precisa de passar informação, ele precisa de ter empatia, segurança com você. Então, perguntar sobre o sono. E aí, não é perguntar, dorme bem, não dorme, quantas horas por noite? Não é só isso, né? Você tem que perguntar se esse paciente ele tem dificuldade de pegar no sono, se esse paciente acorda durante a madrugada, porque só aí você também já pode começar a raciocinar de forma diferente. Será que esse paciente que acorda durante a madrugada ele não tem algum erro no cortisol, não tem algum problema no cortisol? Será que é melatonina para ele? Será que melatonina é para todo mundo? Ou seja, a gente começa a pensar
para cada um, de forma individualizada. E aí, você entendendo que esse paciente tem uma dieta inadequada, tem um sono inadequado ou não tão de qualidade, acorda cansado, né, acorda várias vezes, tanto para ir no banheiro ou de forma repentina, em horários bem específicos, esse paciente é um paciente que você tem que dar atenção especial nos exames laboratoriais. Então, é importante você estabelecer, a gente não está aqui para falar o motivo, né, do paciente não dormir bem ou não dormir mal, enfim, não importa aqui, não é essa a ideia é que você tem que perguntar e abordar esses temas, porque esse tema é de extrema importância, é como se fosse uma base da pirâmide mesmo, não tem jeito. Então o sono tem que ser questionado na sua anamnese. Então, para fechar o que diz respeito aos hábitos, a gente sempre sugere agora que você parta para o treino. O que esse paciente faz de atividade física? Está treinando? Qual é a frequência? Sente bem, rende bem no exercício, sente que você realmente evolui no exercício, enfim, tem várias coisas que você pode perguntar em relação à atividade física. Então você estabeleceu esses 3 pilares da vida saudável, digamos assim, né? Dieta, sono e atividade física. Com isso, você já consegue ter uma ideia absurda do que pode vir de alteração nos seus exames. Então é fantástico quando você faz esse trabalho também de cartomante, digamos assim, né? Você consegue até prever o que está vindo por aí só pelo fato do paciente passar algumas informações que de certa forma são até básicas, né? Bom, finalizado essa história da doença atual, finalizado esse questionário sobre essas perguntas relacionadas aos hábitos, eu sempre parto para coisas mais relacionadas à parte digestiva. Então eu sempre pergunto como é que está a digestão, ou seja, não é só como é que está o intestino, se vai no banheiro, como é que não vai, enfim. Aqui a gente vai ser mais específico. Então a digestão. Você tem algum problema digestivo a nível estomacal? Você se sente muito empachada, em plenitude, após comer fica muito cheia? Você tem alguma queixa de refluxo ou queimação, né? A pirose retroesternal, aquela queimação atrás do esôfago, no esôfago. Então, todos esses dados já vão trazer mais uma informação importantíssima, porque o próximo passo é perguntar sobre o intestino. E não adianta a gente falar de intestino se a gente não falou sobre digestão, se a gente não falou sobre hábitos alimentares, se a gente não falou sobre, na história da doença atual, sobre os gatilhos das doenças, da patologia atual, da queixa atual. Ou seja, se a gente chegar e falar de intestino como se as coisas entrassem pelo umbigo, eu costumo dizer, né, a gente está errando muito, porque tem um processo. Então, o que esse paciente põe no prato? Como que ele mastiga? Como que ele digere? E aí sim a gente começa a falar de intestino. Então é um processo até chegar a esse papo. Mas é um papo que eu vou conduzindo para tentar entender essa parte digestiva, porque na maioria das vezes a gente consegue estabelecer uma relação muito forte com o surgimento ou até mesmo a manutenção das doenças quando a gente entende esse padrão alimentar, padrão de hábito, padrão digestivo. Assim é fantástico. Aí a gente parte para um próximo passo, que é questionar sobre fadiga, né? Sobre sensação de cansaço, falta de energia. Todos esses dados são de extrema importância para a gente conseguir perceber que se esse paciente tem algum grau de fome oculta, por exemplo, o nutriente está chegando onde tem que chegar, o paciente está sendo nutrido, a célula dele está sendo suprida a necessidade, porque um dos grandes gatilhos hoje para a doença, para engordar, para várias coisas, é a deficiência de produção de energia. Então a célula não consegue receber esse nutriente, seja porque esse paciente come mal, porque ele mastiga mal, ou porque ele digere e absorve muito mal. Então nós temos vários erros metabólicos que podem acontecer nesse processo. Por isso que é importante você estabelecer de forma bem categórica essas perguntas. Então vocês perceberam que tem uma lógica, tem uma rotina, tem uma estruturação. Quando você interroga a fadiga, é ótimo você partir para outro tipo de fadiga, por exemplo, a fadiga sexual, digamos assim, o apetite sexual, perguntar como é que está a libido. Por que isso? Por quê? Perguntando como está a libido, perguntando se esse paciente tem fadiga, perguntando se esse paciente tem queda de cabelo, perguntando se a unha está boa, perguntando sobre o intestino. Você já não concorda que a gente tem muitas informações relacionadas a, por exemplo, um quadro de hipotireoidismo? Então, se o paciente tem queixa nisso tudo, a gente pode pensar na parte hormonal. Só que eu quero deixar um dado para vocês aqui, que eu falo para os meus alunos também. Muito cuidado quando você vai falar de hormônio e você está falando sobre número, né? Então, você vê um número baixo e você justifica o seu cansaço somente pelo valor da testosterona ou porque a tireoide está com um TSH não tão perfeito, mas ainda não alterado. Então, tem algumas situações que a gente tem que perguntar sobre a função. Então, por que eu disse perguntar se o intestino está bom? Perguntar se cai cabelo, se tem fadiga, se tem libido. Por quê? Tanto a tireoide quanto a testosterona dão sintomas variados. Então, a gente ser simplista e falar que é só hormônio é um problema muito grande. Então, hormônio, a gente trata a função. Perguntou para o paciente se ele tem queixa
tenho queixa, não tenho ereção, não tenho apetite sexual, o volume ejaculatório está muito baixo. Ou seja, você começou a estabelecer uma ideia sobre a função desse hormônio, a função de fato, se tem necessidade de você mexer. Então, o hormônio trata-se função, não vai tratar número encontrado. Por favor, não cometa esse erro, porque isso é uma... Então, a lógica das suas perguntas é justamente para conduzir toda a informação que você precisa extrair de forma bem específica. Então, a partir do momento que a gente estabeleceu essa queixa de fadiga, se esse paciente acorda cansado, ou se no meio do dia ele tem necessidade de deitar, descansar, ou se ele tem até mesmo a dificuldade para praticar exercício físico, né? Então tem gente que fala que não consegue ter energia para começar uma atividade. Então, estabelecer essas informações, estabelecer essa anamnese, vai te trazer muita informação boa, principalmente para saber onde atuar, não só no que diz respeito à prescrição, a dieta, mas também a conversa para melhorar os hábitos, pessoal. Por que eu falei aqui que a gente não vai tratar número? Porque a gente, se tratar número, a gente vai cair na velha história de dar cada vez mais medicamento, cada vez mais hormônio, cada vez mais substâncias. E não é por aí, né? Então, o menos, às vezes, é mais mesmo. Eu tenho que concordar com isso, porque o que a gente vê hoje é prescrição exacerbada de tudo. Tudo vale a pena, tudo é bom, e por isso, às vezes, que eu concordo com o Brasil limitar algumas coisas, né? Como a gente vê, por exemplo, não pode melatonina, não pode ideia, não sei o quê. Porque as coisas chegam aqui e tudo é mágico. Então a pessoa sai tomando tudo que pode, se entope de coisa, faz uma polifarmácia absurda e vem falar mal de quem prescreve um monte de remédio. Então não é para defender nenhum nem outro, é para você entender que tem uma lógica. E a lógica é você ser específico, ser individualizado. E isso demanda tempo. Então, o que a gente quer fazer aqui? Estruturar o atendimento para que você não perca tempo e faça as perguntas corretas e consiga extrair as informações corretas. Dessa forma, isso vai facilitar muito o seu atendimento e o paciente vai perceber que você tem um olhar diferenciado. Então, partindo depois dessa queixa de fadiga, a gente entra na questão relacionada, né, fadiga, libido, queda de cabelo, unha, né, pelos de um modo geral, pele, né, tudo isso a gente consegue começar a ter uma ideia boa. E aí não posso deixar de falar para vocês em relação aos pilares da vida saudável, né? A gente falou de dieta, de sono, de treino, de atividade física. Eu não posso deixar de falar sobre a relação da mente, né? Então, eu acho que cabe na sua anamnese um pontinho para você discutir sobre aspectos relacionados à mente. Não é falar sobre doença mental, falar sobre depressão, não. É falar sobre energia, sobre pensamento, sobre relações, relacionamentos, né? Então, a gente costuma dizer que quem tem uma visão mais integrativa fala que a alimentação primária é de fato isso, são as relações, a sua satisfação. Então não adianta você fazer tudo certinho, comer, treinar, dormir, tudo bonitinho, se você todo dia briga com um familiar, se você todo dia vai insatisfeito para o trabalho, isso não é uma coisa boa, né? Então, para você ser integrativo, você tem que pensar que a mente, ela é um determinante, e um determinante extremamente importante. Então, acho que vale a pena você deixar um tópico na sua anamnese para discutir sobre aspectos relacionados à mente, tá bom? Então, não é papo de ser psiquiatra, nem psicólogo, nem coach. É você entender que o profissional integrativo, ele tem que ter esse olhar, né? Tem que nunca desconsiderar nada, né? Então, esse tópico aí relacionado aos 3 aspectos da vida saudável, eu adiciono o 4, que é a mente, tá bom? Então, falamos bastante sobre isso e agora a gente entra na parte um pouquinho mais técnica da consulta, que é a pergunta direta mesmo, né? Justamente ver histórico de patologia que esse paciente já teve. Então, dessa forma, também a gente tem uma ideia. Então, o paciente que come mal, que tem histórico de gastrite, que já fez endoscopia, que já usou vários ciclos disso, ou que tem várias infecções, já tomou vários ciclos de antibiótico, você já começa a entender que aquilo que você perguntou lá em cima faz sentido também com o que ele faz, com o que ele já fez no passado, né? Então, pessoas que têm problema intestinal, com histórico de uso de antibiótico, múltiplos ciclos, pessoas com queixa digestiva, com uso de probióticos que não geram resultado, porque não é o probiótico por si só que vai fazer o resultado, pessoas com queixa digestiva que utilizam omeprazol, inibidor de bomba de prótons, aí, né, os prazóis da vida, de forma contínua e ouve do próprio médico falar, não, você tem que usar para sempre, você vai usar para sempre isso. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que quando esse paciente melhora o hábito, melhora a base do processo, tudo melhora. E isso, na sua prática clínica, você vai ver diariamente as coisas acontecendo dessa forma. Então, quando a gente vê
que está tudo ligado, você começa a entender que cada ponto da sua anamnese é extremamente importante. E cada ponto da sua anamnese vai contribuir para alguma coisa na hora de fechar a sua conduta. Então, falando sobre o histórico desse paciente, a gente consegue entender também um pouquinho do que foi discutido acima. E aí, após essa falar da história patológica desse paciente, a gente pergunta sobre, obviamente, medicações em uso, né, alergias. Então, isso tudo também vai entrar aí na sua anamnese. E aí é óbvio que o histórico familiar é de extrema importância, mas sempre passa informação para o seu paciente de que histórico familiar é importante, mas não é determinante. Então, está longe de ser determinante porque o seu pai teve uma doença e você ter também. Então, isso a gente tem que passar para o paciente, que a ideia é você ter a visão do que gera a doença. E se você começar a olhar a base do processo, os princípios iniciais, digamos assim, você vai ver que tem sempre uma base muito parecida, né? Então, eu vou adiantar para vocês, nós temos 5 pilares, digamos assim, que se tiverem alterados, nós temos muito problema. Então, que diz respeito à oxidação, excesso de radical livre, glicação, distúrbios da glicemia, né, a inflamação, distúrbios hormonais e processos de metilação que não estão feitos adequadamente ou hipermetilação. Então, 5 pontos principais que, obviamente, eu aprofundo mais isso, né, nas aulas do curso, mas acredito que aqui na live a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Em algum momento, se eu não me engano é a terceira live, né? É a semana que vem na outra, e vamos falar um pouquinho sobre exames, e aí eu mostro um pouco dessa visão dos 5 pilares da medicina preventiva. Então, quando a gente consegue estruturar esses 5 pilares, a gente consegue ver aonde surgem as doenças. Como é que começa esse processo? Então, começa até a ser meio banal, de tanto que se repete. Você vê processos inflamatórios repetidos, pacientes com histórico intestinal muito ruim, com alteração de anticorpos, com evolução para uma tireoidite de Hashimoto, com o uso de hormônio tireoidiano que não surte mais efeito porque o paciente ganhou muito peso e a dose não foi ajustada, ou até mesmo a base não foi tratada, que também é uma base nutricional. Ou seja, ser integrativo dá trabalho, mas é muito prazeroso. Por isso que você tem que ser bem metódico nas suas perguntas e na sua anamnese. Porque na hora que esse paciente retornar com os exames ou na hora de você interpretar os exames, você vai conseguir ter muito mais embasamento, muito mais intimidade, digamos assim, com esse paciente e com o exame dele também. E com isso elaborar uma conduta muito mais precisa e sempre individualizada, sempre. Nunca esqueça essa palavra no que diz respeito à medicina integrativa e medicina preventiva. Individualização. O que você faz com um até pode ser feito com o outro, mas com as suas ressalvas. Com ajustes, com individualidade, né? Eu digo o que faz para um pode ser feito com o outro, porque geralmente você tem uma estruturação de tratamento, mas aqui não é protocolar nada, é apenas facilitar, é apenas mostrar uma forma prática como eu fiz e estruturei o meu atendimento, a minha anamnese, os meus retornos, os meus tratamentos. Então, dessa forma, eu acho que vai facilitar para vocês, porque funcionou comigo, funciona com a maioria dos meus colegas. Então, é dessa forma que eu acho que você tem que começar a pensar, fazer a sua anamnese e, consequentemente, o seu atendimento de uma forma global, até mesmo na elaboração da sua prescrição ou da conduta em si, do tratamento em si, tá? Então, claro que ao finalizar essas perguntas, né, é a hora de você examinar o seu paciente, né? Então, muitas pessoas têm receio em examinar o paciente ou acham que não precisa. Em alguns casos é de extrema importância, tá, pessoal? E isso, claro que cada um vai ver a necessidade, dependendo de como trabalha, mas é importante que você examine o paciente, né? Então, no mínimo que você tem que fazer aí, sinais vitais básicos para você ter uma noção. Tudo bem que a gente trabalha com clínica, né? Não é paciente de alto risco, mas eventualmente você vai ter um dado no exame físico que vai elucidar o caso de repente, né? Ou até mesmo diagnosticar alguma condição de forma precoce. Mas, quando a gente fala de anamnese, eu acho que o principal da anamnese é, de fato, você conseguir ser mais específico de acordo com o objetivo. Como eu falei, o que vai ditar a sua anamnese, o que vai ditar a sua entrevista médica, nutricional, vai ser o objetivo desse paciente. Então, porque eu digo que esse paciente pode chegar com novos objetivos à medida que forem conquistando novos objetivos, né? Então, conquistou o objetivo, novos objetivos vão surgir. E aí você tem que estar preparado para tentar mostrar para o paciente que segue uma lógica. Então, quando a gente fala de seguir o primeiro objetivo, é porque é isso que te trouxe aqui. Então, se o seu objetivo é emagrecer, é ganhar músculo, é perder gordura, não importa qual é o seu objetivo, a gente vai seguir nessa lógica aqui. Vamos seguir com esse objetivo principal, porque dessa forma a gente consegue
digamos, não digo nem setorizar, porque eu não gosto dessa palavra, mas a gente consegue organizar mais a estruturação do atendimento desse paciente. Então, esse paciente começa com o objetivo de emagrecimento, quando atinge o objetivo, ele quer entrar num tratamento para hipertrofia, ele quer entrar num tratamento para performance física, performance esportiva, ou seja, os objetivos vão mudar e você tem que estar preparado para, de fato, evoluir junto com o seu paciente. Então, eu acho que no que diz respeito à anamnese, era mais ou menos o que eu queria passar para vocês. Questionário pré-consulta. Após o questionário respondido, você tendo o seu banco de informações, você vai chegar ao atendimento do seu paciente, traçar, definir qual é o objetivo principal. Definido o objetivo principal, vai para a história da doença atual, você vai estruturar tudo que diz respeito a essa doença do momento, o que o paciente está sentindo relacionado à queixa dele, ao motivo dele ter te procurado. Após isso, vai estruturar o que diz respeito aos hábitos desse paciente. Então, dieta, sono, atividade física. E, como eu sugeri, abre um pontinho aí, um asterisco especial para aspectos relacionados com a mente. Então, eu não sei como é que você vai perguntar isso, como você vai abordar o seu paciente, mas é importante você discutir aspectos relacionados com a mente. Então, a saúde mental desse paciente também tem que ser abordada. Depois disso, nós vamos partir para a parte digestiva. Então, como é que está a digestão a nível estomacal, como é que está a digestão a nível intestinal. Então, vamos fazer aquela série de perguntas que a gente já comentou e, obviamente, a gente aprofunda mais em cada aula no curso, né? Aqui não dá para a gente se aprofundar tanto. Depois disso, como está a digestão desse paciente, vamos para queixas relacionadas à fadiga. Esse paciente sente-se cansado, não consegue render, não tem performance física nem mental, enfim. Depois disso, queixas relacionadas a libido, apetite sexual. Estabelecido essas perguntas, assim a gente consegue ter uma noção muito importante do que foi conversado anteriormente, né? No início do nosso atendimento. Após isso, a gente parte para queixas relacionadas à queda de cabelo, unha, coisas mais específicas que você pode perguntar isso, deixar para esse questionário sintomatológico que a gente chama, né? O olho, sente coceira, dor, ou seja, lacrimeja, todos esses detalhes mais minuciosos, você pode colocar isso no questionário, tá? Então tem gente que até no questionário, antes da consulta, coloca pontuação, para esse paciente pontuar, colocar então, eu tenho essa dor aqui, de 1 a tanto. Por quê? Porque dessa forma também a gente consegue mostrar que você melhorou. Então olha só, quando você chegou aqui você tinha 4 de dor. Hoje você tem 1 de dor, você não sente mais dor. Então é legal também colocar essa pontuação em cada queixa ali no questionário para que esse paciente consiga responder, até mesmo vendo a melhora, né? Ele mesmo vai responder e ver a melhora comparando com o primeiro que ele respondeu. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, que acho que é primordial para estruturar um atendimento de qualidade. Primeira coisa você tem sempre que utilizar perguntas abertas. Isso é uma coisa que você não pode deixar de fazer. Perguntas abertas, o que é isso? Você vai fazer qualquer pergunta que não pode ser respondido com sim ou não. Então assim, você come brócolis? A pessoa pode falar sim, não. Então me fala um pouquinho sobre a sua alimentação. Como é que você inicia o dia? A pessoa já vai ter que pensar numa história. Ela já começou a pensar em como é que ela vai te passar isso. Ou seja, você fazer ela pensar é importante para ela te passar a informação. Porque perguntas fechadas você vai ter resposta sim ou não. Pergunta aberta você vai conseguir ter, de fato, uma conexão maior com o paciente, né? Bom, exatamente, fazer o paciente refletir sobre a saúde dele, ponto a ponto. Exatamente esse é o objetivo, porque assim ele vai te trazer muita informação boa que você vai conseguir agregar no seu atendimento, né? Então imagina, se você não conhece a pessoa, você vai até um certo limite. Quando você conhece o paciente, você pode ir aonde você imaginar, e aonde o paciente permitir em relação a condutas e estratégias, né? Isso é muito importante, até mesmo diz respeito à consciência desse paciente, né? Eu sempre digo que não adianta você passar em qualquer médico, nutricionista, se você não aprender. A ideia é você criar consciência. Então é pegar essa gama de informação que a gente tem hoje e transformar isso em orientação de fato. Esse que é o nosso grande desafio, né? Bom, então, sem dúvida alguma, perguntas abertas é uma coisa que pode te ajudar bastante. Então, evitar perguntas que podem ser respondidas com sim ou não, ok? Então, depois disso, a gente partiu para perguntas sobre relacionadas a doenças antigas desse paciente, perguntar sobre medicações que esse paciente utilizou ou utiliza e, claro, alergias, né? Assim como histórico familiar. Perfeito? Então, a gente estruturou a nossa anamnese. Essa anamnese, claro, cada um vai colocar o seu digamos assim, né, o seu toquezinho ali especial, porque cada um tem um perfil de paciente. Então, isso aqui é uma forma geral da gente tentar entender de forma básica e simples que com essa anamnese dificilmente você vai perder alguma informação. E com essa anamnese facilmente você vai conseguir ter todos os dados que você precisa. Um detalhe extremamente interessante é que
após a consulta, esse paciente pode ter várias dúvidas. E aqui vai uma outra dica extremamente importante, acho que é muito valiosa, que muitas pessoas não utilizam essa estratégia. A gente falou de questionário pré-consulta. Por que não elaborar um arquivo, digamos assim, um PDF que seja, ou enviado por e-mail, pode imprimir para o paciente, se apresentando de novo? É mais ou menos isso mesmo, dando boas-vindas para esse paciente, mostrando para ele que ele pode ter dúvida, e ele pode ter questionamentos em relação a como que vai ser a estruturação do atendimento dele daqui para frente. E você entregando para ele, ou enviando para esse paciente um arquivo pós-consulta de boas-vindas, digamos assim, também é uma forma desse paciente entender que ele é especial. Olha, esse consultório é diferente, eu respondi antes de chegar no doutor, tive o contato com o doutor e a doutora, foi fantástico, e agora eu tinha as dúvidas, mas eu vi aqui que ele já conseguiu esclarecer quase tudo. Você sabe mais ou menos qual é o perfil de paciente que você tem. Então, você pode elaborar, estruturar esse arquivo pós-consulta para solidificar, consolidar o que você conversou com o paciente durante a primeira consulta, ou até mesmo você pode utilizar isso para consolidar o que você conversou com o paciente, ou até mesmo para depois você ter essa forma de apresentar os seus tratamentos. Então, isso é uma coisa legal. Então, olha, você seja bem-vindo, você é um paciente especial, a gente gostaria muito de parabenizar por ter esse cuidado com a sua saúde e a gente queria estabelecer aqui esclarecer algumas dúvidas aqui que podem vir a surgir. Então, por exemplo, se eu chego para você e mostro que eu trabalho com alguns tratamentos, alguns protocolos, e você cai de paraquedas numa consulta e eu te apresento uma estratégia, você fala, meu Deus, o que é isso? É legal esse paciente aí preparado, né? Então, quando o paciente sai da primeira consulta, que você solicitou exames, no meu caso, eu prefiro fazer assim, o paciente recebe o pedido de exames na primeira consulta. Por quê? Porque primeiro eu quero conhecer esse paciente para depois saber qual exame eu vou solicitar. Eu não quero solicitar uma bateria de exames padrão, eu quero solicitar exames que de fato vão ajudar esse paciente. Então esse que é o grande detalhe também, você não pode querer sair pedindo tudo, todos os exames possíveis. Quem mais pede, às vezes não sabe o que é encontrar, e quando encontra não sabe tratar. Então, cuidado com esse pedido de exame exagerado. Então, o paciente, quando sai da consulta com seu pedido de exame, ele vai receber um arquivo pós-consulta explicando alguns detalhes. No caso aí, é específico para cada um. No meu caso, dou boas-vindas para o paciente e falo para ele algumas estratégias que a gente oferece, alguns tratamentos que a gente oferece na clínica e, obviamente, isso vai ser feito de forma individualizada, vai ser feito para ele. Nós temos protocolos para emagrecimento, protocolos para hipertrofia, protocolos para performance, ou seja, existe um nome no protocolo, nesse acompanhamento, nesse período de acompanhamento. E o paciente já se familiariza com isso. E quando ele chega para você e você apresenta a estratégia, ele fala, eu sei, eu entendi. Eu li lá no arquivo que você mandou depois da consulta e eu achei que talvez esse protocolo aqui de modulação intestinal é o melhor para mim, porque é o meu objetivo principal. E é claro, você como paciente, você vai definir isso. Fala, olha, realmente esse protocolo pode vir a te ajudar, mas eu acho que antes disso você tem que fazer esse protocolo de, enfim, não sei qual. Isso você que vai determinar, o paciente vai conhecer o seu trabalho, então é legal ele saber o que vem por aí. Então, dessa forma, o arquivo pós-consulta pode trazer também uma proximidade maior com o seu paciente, assim como deixá-lo mais familiarizado com a rotina da sua clínica, a rotina do seu consultório, a rotina dos seus tratamentos, ok? Então, muita atenção, né? Esse arquivo pré e pós-consulta é fantástico. Eu não vou falar sobre arquivo durante consulta porque você não tem questionário durante consulta. A gente estruturou aqui passo a passo a anamnese básica e aí você vai dar o seu toquinho, digamos assim, né? Aquele detalhe específico de cada um, ok? Bom, eu acho que era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. É claro que eu queria muito que vocês participassem lá do nosso grupo do Telegram, porque nesse grupo nós vamos deixar essas lives salvas, também vamos estender as discussões, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre os assuntos. Eu vou tentar ser mais presente possível e espero poder tirar as dúvidas de vocês, né? À medida que vão surgindo, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Quem tiver aí alguma dúvida, algum questionamento, pode estar mandando pra gente por direct, enfim. Ou até mesmo lá no Telegram. Na verdade, vocês vão poder participar, vocês vão apenas ver o conteúdo que vai ser postado. Então, dessa forma, tem menos bagunça também no grupo, né? No grupo só vai receber ali o que você quer assistir, né? Não vai receber corrente de WhatsApp, não. Aí, o Rodrigo Marton, que é Marton, Rodrigo, tô falando certo? Que é aluno aí também da primeira turma, a doutora Carolina Rosa, sempre muito comunicativa, né, Carolina? Sempre a gente trocando muita ideia, muita informação, isso é fantástico, eu gosto muito de poder ajudar os meus colegas, principalmente ter o prazer de poder chamá-los de alunos, né?
Ó, eu vou responder aqui algumas perguntas que estão chegando. Ó. Você cobra retorno? Como funciona? Então, como eu disse, eu vou responder aqui a de baixo, tá mais fácil. Quanto tempo de consulta mais ou menos? Geralmente de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Carolina, fica tranquila, a gente se amarra, eu me amarro em responder suas perguntas, eu adoro te ajudar de verdade mesmo. É uma troca muito boa sempre, isso me deixa muito feliz. Então, a consulta geralmente gira em torno de 1 hora e meia, depende muito de cada caso, depende, enfim, se é retorno. Eu sei que esse paciente na primeira consulta a gente já teve uma noção de que esse paciente ele demanda de um pouquinho mais tempo, eu deixo mais tempo. Mas no geral, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, tá? Em relação ao retorno, então, como eu disse, eu não gosto de cobrar retorno quando eu solicitei o exame na primeira consulta. Não é que todo retorno meu é incluído, não. Geralmente é porque eu trabalho com alguns tratamentos, e nesses tratamentos nós temos já consultas, enfim, depende de cada caso, mas no geral eu tenho a primeira consulta com esse paciente, a gente fica 1 hora, 1 hora e meia conversando, eu entendendo o que esse paciente veio buscar, passando algumas informações para esse paciente em relação ao que está vindo por aí, tendo em vista o que ele já me passou, mas que a gente só vai poder estabelecer a conduta quando eu tiver os exames. E para eu fazer os pedidos de exames, eu precisava conhecer o paciente, eu preciso entender quem ele é, ver quais são os seus objetivos e quais são suas queixas, para que aí de fato eu seja mais específico possível. Então, nesse dia da primeira consulta, eu solicito o exame e no retorno eu não cobro o retorno para avaliar esses exames solicitados na primeira consulta. Então, o paciente depois da primeira consulta teve o retorno incluído dentro de 30 dias e aí a gente define a estratégia. E isso depende de cada caso, tá? Mas geralmente eu faço assim, porque eu gosto disso. Eu gosto de dividir o atendimento em dois, basicamente é isso, porque acho que é muita informação que é para uma consulta só. Então, você conversar com o paciente, entender tudo, pegar exame, você vai provavelmente fazer o que a maioria dos médicos fazem, abaixar a cabeça e olhar o exame e nem ter essa relação do paciente de explicar o que você está solicitando. Então, todo exame que eu solicito, eu explico o paciente de forma mais didática possível para que ele de fato entenda o que está sendo feito, entenda o que foi encontrado e não simplesmente tome uma medicação, porque aqui a ideia é tratar com comportamento ou medicamento. Medicamento vai ser importante, mas o comportamento é determinante, tá bom, pessoal? Então, eu gosto de gastar o meu tempo de consulta de retorno para discutir exame, discutir estratégia, enfim, é mais ou menos isso. Aí, o Rodrigo compartilhando um comentário maravilhoso, fico muito feliz, meu querido. Eu fiz o seu curso online, doutor, excelente, parabéns, muito obrigado mesmo, fico muito feliz que tenha gostado. E eu já vi que você está lá, você e a doutora Carolina estão participando lá do grupo do Telegram. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui e espero vê-los em breve pessoalmente, né? Quem sabe a gente combina algum curso para trocar mais informação. Tá bom, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Uma boa noite, até semana que vem e o pessoal do Telegram, até breve. Um abraço.